Eleições 2014 termina hoje a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Esperamos com isso ter ajudado você, eleitor, a conhecer os projetos e planos de governo de cada candidato. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio realizado com representantes oficiais de todos os partidos. E o nosso último convidado é o candidato a governador de Mato Grosso, José Roberto Cavalcante, do PSOL. Ele conversou com o jornalista Antônio Carlos Silva. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do BD. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Antônio. Candidato, no seu programa de governo, o senhor propõe aí uma integração regional entre Pantanal, Cerrado, Amazônia e Araguaia. Integração em que sentido? Olha, essa integração, Antônio Carlos, ela tem que ser tanto econômica como física, estrutura física que se concede a essas regiões, hoje conhecida como regiões isoladas. Fala-se em Vale dos Esquecidos, Vale dos Abandonados, que são as regiões tanto do Vale do Araguaia como a questão do Pantanal e o Nortão, as regiões de floresta. E os investimentos que se faz hoje no estado, verificamos que ele é mais concentrado nas áreas de cerrado. Você desenvolve um determinado setor do estado e vai sendo, aqueles outros vão sendo esquecidos, assim como já foi tarjado. A própria população desses locais já vem colocando essa posição, que são abandonados, que são esquecidos. Então essa integração, ela tem que ocorrer, tem que se haver políticas públicas, e essa é uma das nossas propostas, fazer essa integração nessas regiões. Tanto nessa forma econômica, verificamos que a questão do Pantanal, questão do Pantanal, onde se produz uma pecuária, já se tem uma pecuária forte, e agora precisamos o quê? Incrementar a questão do turismo. E na região do Araguaia tem terras agricultáveis e tem a questão também do turismo. Por falar em turismo, o senhor tem uma proposta de integrar no turismo cultura, ecologia e esportes. Por quê? Questão de o turismo, como ele é feito, quais são as propostas que a gente verifica isso aí, as atuais propostas? São grandes projetos, aqueles conhecidos resorts, estrutura muito grande, estrutura grandiosa. E turismo não é isso. Para quem faz turismo, você verifica, você vai nos países, nos locais que explora, que o turismo tem um retorno, são estruturas pequenas. São ali os locais para atender a população, para atender o turista, são estruturas diversificadas, de pequeno porte, e que se integra áreas de lazer e outras áreas que possam dar esse conforto para o turista ali. Então são estruturas pequenas, não da forma que se pensa hoje. Já se pensa em construir grandes resorts no Lago de Mansa. E turismo, sabemos que não é isso. Turismo são pequenas estruturas que possam dar conforto. O turista, quando ele veio, ele quer uma estrutura que possa lhe dar um conforto. Não necessariamente ela tem que ser da forma como se pensa hoje. O senhor propõe controle acentuado da isenção fiscal para grandes empresas. Qual que é a sua proposta tributária nesse sentido? O que o senhor vê de errado ou diferente que o senhor, se for eleito governador, quer fazer para o Mato Grosso? O que se verifica, nosso estado, ele é um estado que ele precisa fazer a verticalização da sua produção agrícola. E como que você vai fazer essa verticalização, a não ser com empresa? Você tem que atrair empresa para fazer esse trabalho, fazer essa verticalização que é necessária para o estado. O que nós questionamos aqui é a forma como essas isenções vêm sendo concedidas. Se você concede uma isenção, você tem que ter um controle. E esse controle ele não existe hoje. Concede-se isenções sem o devido acompanhamento. Essa é a forma que nós questionamos. Tem que ter um rigoroso controle, você tem que verificar o valor do montante, no caso da isenção concedida, com o retorno que você está tendo para o Estado, através de empregos.
E tem que ter ali um balanceamento dessa situação. Não pode ser da forma concebida. Você vai ter se concedido isenções e isenções, e as pessoas, essas grandes empresas, elas vêm se apoderando e o Estado não tem esse controle para fazer esse balanceamento. Candidato, na primeira prestação de contas desta campanha eleitoral para governador, o senhor aparece em 4º lugar com uma arrecadação aí de R$ 93.900, na frente do candidato Lúdio Cabral do PT, que alegou ter arrecadado R$ 66.900. Quais foram os seus principais doadores de campanha até o momento? Os nossos doadores da nossa campanha são a nossa militância, pessoas físicas que contribuem para o partido, que são simpatizantes do partido. E o nosso valor arrecadado, assim como o valor que foi prestado, ele reflete uma realidade. O valor ali, embora se fala, não, você está apresentando um gasto acima do outro, mas os valores são módicos. Nossos valores, eles são pequenos do que se trata a uma campanha eleitoral. Agora, esses valores apresentados pelos demais candidatos, a sociedade deve se questionar pela própria estrutura que se tem por aí, que os candidatos apresentam, né? Eu acredito que o eleitor, ele é consciente na questão de fazer essa verificação, de apurar essa realidade. Basta que você, um candidato que tem, imagina um candidato que tem que viajar todo o estado, você tem ali os programas que você grava, as produções de programa, então os valores, muitas vezes o valor apresentado não reflete a realidade, o nosso é dentro daquela realidade, o valor arrecadado, na maioria são por bens estimáveis, né? São pessoas que doam o seu trabalho para o partido, questão de produção de programa e outros trabalhos necessários para você tocar uma campanha eleitoral. Candidato, de janeiro a julho deste ano, houve 6.100 focos de calor em Mato Grosso, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Se o senhor for eleito governador de Mato Grosso, o que fará para coibir este crime ambiental? Olha, questão ambiental, o grande foco de políticas ambientais é a consciência do cidadão. Divulgando para o cidadão a necessidade de preservar o meio ambiente, né, que é uma coisa ligada à saúde. Então, o grande foco é na consciência, através de campanhas e continuar com o enfrentamento que se faz, através de brigadas, as brigadas que existem, né, você fortalecer essas brigadas. E paralelamente com um processo, com medidas de conscientização da população. Não tem como fazer diferente. É conscientização do cidadão, né, e do povo com relação a essas práticas que prejudicam o meio ambiente, aliado a um forte combate, né, a fortalecimento dessas brigadas de combate a incêndio. Mato Grosso, quando se fala em logística, pensa-se muito na questão das cargas, do escoamento da produção. Mas também tem um outro problema, o transporte rural de pessoas, e aí incluindo o transporte escolar rural. Se o senhor for eleito governador, o que fará nesse sentido para diminuir os problemas nesse setor? Com relação ao transporte, nós verificamos aqui no nosso estado uma triste realidade, né? As nossas rodovias estaduais, o estado delas são lastimáveis, né? São lastimáveis e ainda se cobra um pedágio. E as nossas rodovias, as rodovias federais que cortam o estado, são verdadeiros, conhecidos como corredores da morte. E por outro lado, essas vicinais, principalmente nas zonas rurais, nesse caso específico que você cita, o transporte escolar, na zona rural, onde se tem dificuldade de se locomover no ir e vir dos alunos para as escolas, o problema também, aqui no estado, ele é crônico, né? Desde que a ponte, a construção de ponte para interligar os demais municípios do estado, essas zonas rurais, ela tem que se construir, né? Somente os problemas mais sérios é essa questão das pontes para fazer essa interligação. Tem que ser investimento e aumentar essa questão das frotas, a renovação constante dessas frotas escolares que se tem colocado a serviço. E a manutenção dessas estradas tem que ser feita, né? Tem que se articular política junto com os municípios para fazer essa devida atenção nesse setor.
que é um setor que um tanto crítico, mas que possa ser enfrentado, um problema que possa ser enfrentado com política do governo do estado, justamente com os prefeitos das suas localidades, o estado ali dando o suporte para que os municípios possam enfrentar esse problema. Aí nós vamos resolver esse problema do transporte escolar na zona rural. O seu partido, o PSOL, é bastante crítico em relação às pesquisas eleitorais. Como é que o senhor vê o desempenho nos levantamentos de intenção de voto do eleitor neste pleito de governador? Nós temos ressalva com relação a essas pesquisas, porque o nosso partido, o PSOL, ele tem por princípio a liberdade, a livre escolha do cidadão na hora de votar. Nós trabalhamos aqui dentro de um programa em que o eleitor, ele tem que ser consciente na hora de votar. E esses instrumentos de pesquisa, ele vem justamente fazendo o contrário. Faz-se essas pesquisas elas são encomendadas por determinados grupos, com a função que verifica-se que desde muito tempo vem se utilizando essa prática para justamente manipular a vontade do eleitor. Então essas são as nossas ressalvas com relação a essas pesquisas eleitorais. Obrigado, candidato, pela entrevista. Boa tarde. Tá, obrigado. Lúcio, Evânia, é com vocês. Obrigado, Antônio.